Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, explicarei sobre o que de fato acontece em nosso cérebro humano quando sentimos fome, uma necessidade básica e primária, absolutamente fisiológica, essencial para a garantia da nossa sobrevivência enquanto seres e espécie. Neste aspecto, o nosso organismo, com toda a sua extrema complexidade, sobretudo, busca sempre obter um padrão de homeostase, ou em outros termos, tenta manter constante as condições internas necessárias para a manutenção de uma vida em equilíbrio. Todavia, atualmente, com o decorrer dos avanços científicos modernos, sabemos que possuímos diversificados tipos de apetite, uma sensação completamente distinta da fome e muito mais sofisticada do que meramente aparenta ser. Fato é que enquanto que a fome acontece em decorrência da real necessidade de nutrientes pelo corpo, entretanto, o apetite está correlacionado às sensações de prazer despertadas em nosso cérebro, sendo assim completamente diferente da necessidade de alimentos para a nossa sobrevivência propriamente dita. A fome, ou a necessidade de comermos, é regulada pelo hipotálamo, uma área cerebral responsável pelo equilíbrio das funções internas do corpo em conciliação com o meio ambiente, principalmente através da coordenação entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino, emitindo sinais quando existe a necessidade de compensar os gastos de energias corporais com a ingestão de nutrientes. Contudo, quando nos habituamos ao consumo de uma dieta baseada estritamente em açúcares e gorduras em quantidades elevadas, o hipotálamo aparentemente deixa de alertar o nosso corpo em relação à sensação de saciedade, permitindo-nos uma ingestão gigantesca desses tipos específicos de alimentos, sem que, sobretudo, possamos nos sentir saciados. Além disso, como agravante, as gorduras e os açúcares ainda estimulam a liberação de dois neurotransmissores relacionados às sensações de prazer e bem-estar, a serotonina e a dopamina, deixando-nos, por essa razão, praticamente viciados, de forma similar ao que ocorreria com o vício em um entorpecente, por exemplo. Publicado recentemente, nesse mesmo ano de 2020, no extraordinário livro que pode ser traduzido para o português como Alimente-se como os Animais, dois biólogos e pesquisadores australianos evidenciam sobre como a natureza nos ensina verdadeiramente sobre a ciência da alimentação saudável, detalhando um experimento que desencadeou na formulação de uma hipótese baseada em uma suposta alavancagem de proteínas. Esse estudo, publicado, concentra-se basicamente em experiências com dois grupos de lagostas, sendo que enquanto um foi alimentado com uma dieta rica em nutrientes e pobre em carboidratos, de maneira oposta, o outro recebeu alimentos ricos em carboidratos e escassos em nutrientes. Mesmo com uma considerável variação nos tipos de alimentos ofertados, a regra adotada mantinha-se sempre constante, de forma que esses crustáceos recebiam comida de maneira bem equilibrada, ingerindo uma quantidade correta de proteínas, independente da oferta de carboidratos disponíveis. À medida que a pesquisa evoluía, contudo, os cientistas identificaram um padrão recorrente e muito significativo. Quanto maior fosse o fornecimento de proteínas, menor era, consequentemente, o consumo de carboidrato entre as lagostas. Em compensação, para o grupo que possuía à sua disposição uma enorme quantidade de carboidratos, notou-se um consumo alimentar demasiadamente maior para possivelmente compensar a falta da ingestão de proteínas. Mas, de fato, por que motivo esses seres preferem mais as proteínas do que os carboidratos?
A resposta, segundo a hipótese proposta por esses cientistas, é bastante clara e simples, porque as proteínas são mais favoráveis para a sua evolução e sobrevivência. Com base nessa descoberta, como desdobramento, esse mesmo experimento foi replicado em seres humanos. E para a surpresa de todos, os resultados obtidos foram exatamente iguais aos apresentados pelas lagostas. Desta forma, esses biólogos chegaram à conclusão de que realmente existem 5 tipos diferentes de apetite. Um baseado em proteínas, outro em carboidratos e mais 3 correspondentes ao consumo de gordura, cálcio e sal. Assim, o consumo dos chamados alimentos processados, ricos em carboidratos e gorduras, no entanto, muito pobres em proteínas, como consequência inevitável, acarretará, sem dúvida, em uma ingestão muito maior da quantidade de alimentos para suprir as necessidades de proteínas exigidas pelo nosso corpo, uma vez que a presença desse nutriente é fundamental e irrisória na maior parte desses alimentos. Em suma, nós seres humanos, tal como ocorre com inúmeras outras espécies em nosso planeta, já nascemos com uma tendência natural para buscarmos uma alimentação saudável e equilibrada. Contudo, caso ocorra um desequilíbrio e uma possível alteração em nosso apetite em função do consumo de determinadas dietas, esse mecanismo pode ser descompensado, ocasionando em um provável ganho de peso indesejável. E você, já imaginava que o nosso corpo dava preferência para as proteínas? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!